Amém, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, quem está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus, irmãos. Que tempo especial que nós vivemos nesse retiro, né? Deus nos surpreende, a cada retiro parece que aumenta a qualidade, fica mais legal, mais gostoso de participar. Então, né, você quer saber como funciona o retiro, quer saber o que tem no retiro, nosso retiro de integração? Participa dele, né? Glória a Deus, amém? É uma alegria, irmãos, poder, né, celebrar a volta desses irmãos, né? E eu queria fazer algo aqui. Eu queria que os participantes, aqueles que participaram do retiro, levantassem, ficassem de pé, né? Olha só, olha para esses irmãos aí que participaram do retiro, né? São novas pessoas, transformados, remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Uma nova história o Senhor escreveu na vida desses irmãos e irmãs, e a gente é feliz, porque nós vemos a mão do Senhor sobre eles. Glória a Deus, que isso seja só o começo da transformação que o Senhor vai continuar fazendo na vida de cada um de vocês. E também eu queria honrar a nossa equipe de trabalho. Então, os ministrantes e a equipe de trabalho, fica de pé, né? Aí também, esses irmãos que serviram, olha só, serviram, foram um instrumento do Senhor, né? Incessantemente, glória a Deus, que o Senhor recompense cada um de vocês. Alguns estão servindo aqui na igreja, irmãos. Então, desde quinta-feira, porque nós estivemos lá na igreja, na chácara, quinta-feira arrumando, sexta-feira, a tarde toda. Então, desde quinta-feira, né, servindo, estão aqui também no culto servindo esses irmãos, né? Que Deus possa abençoar cada um deles, né, por essa dedicação, esse amor, esse zelo. Amém? Glória a Deus por aqueles que nos visitam. Você que nos visita pela primeira vez, levanta a sua mão, a gente quer também honrar a sua vida. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam bem-vindos, nós é uma alegria recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos aqui, né? Sintam-se à vontade, a nossa equipe, nossos voluntários estão aqui para te servir. Ó, levanta mais a mão, mais um pouquinho, você que nos visita, ó. O pessoal vai falar algo contigo, vai te mostrar algo ali, glória a Deus, amém, aleluia. Amém, queridos? Irmãos, eu queria liberar as crianças também. Está liberado as crianças? Então as crianças estão liberadas para o seu culto, né? Nós temos o ministério infantil ao fundo ali, né? As professoras hoje, né, vão ter trabalho aí, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pelas nossas crianças. Nosso Kids, né, tem sido, né, um lugar de referência. E glória a Deus, irmãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, né, e das nossas crianças, amém? Glória a Deus, que tempo especial. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar uma palavra. Esse mês nós estamos falando no nosso tema aqui da igreja, estamos falando nas nossas ministrações, nossos encontros, falando sobre cristoformidade, formando Cristo em nós, sendo parecidos com Cristo. E uma das coisas primordiais para que Cristo nasça e cresça no nosso coração é a transformação da nossa mente, né? A palavra de Deus vai falar: renovai-vos, a nossa mente precisa ser renovada, né? Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a nossa mente seja renovada, para que a gente encontre plenitude, para viver a cristoformidade, Cristo ser formado em nós, é necessário quebrar muitos paradigmas, muitos sofismas, muitas coisas que foram criadas no nosso coração, na nossa mente. E eu gostaria de compartilhar isso hoje com os irmãos. E o tema da palavra hoje é destruindo fortalezas. Não é a cidade Fortaleza, irmão. É as fortalezas que nós temos criado na nossa mente, os sofismas,
né, que foram criadas, as mentiras que muitas vezes nós demos crédito a ela e se tornou, né, uma forma de defesa nossa, uma forma de se viver, mas uma forma de se viver limitadamente, fora dos padrões da palavra de Deus. E o texto que eu gostaria que os irmãos abrissem, está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, eu vou ler na versão NAA, você pode acompanhar no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia, ligar a sua Bíblia aí, mas fique na Bíblia, irmãos, não vá para o WhatsApp, né, não vá para outro, né, app, fique na Bíblia, amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, nós te rendemos louvor, te rendemos honra, a Ti seja dada toda a glória, Senhor. Nós estamos aqui para um propósito, fomos atraídos pelo Espírito Santo que está em nós. Nós não viemos aqui para uma simples reunião, nós não viemos aqui receber entes queridos, não, muito mais do que isso. Nós viemos aqui porque marcamos um encontro contigo, Senhor. Nós queremos ouvir a sua palavra, nós queremos ser tocados, nós queremos ser alinhados, nós queremos que fortalezas na nossa mente sejam destruídas, porque nós damos crédito à tua palavra, Senhor. Ela é verdadeira, ela transforma, ela muda. Vimos nesse final de semana a transformação na vida desses irmãos e irmãs, e temos certeza, Senhor, que não é só para eles, é para todos. O amor de Deus é para todos, a graça, o favor de Deus é para cada um aqui nesse lugar, para aqueles que nos escutam de forma online, para aqueles que vão escutar essa mensagem, não importa o tempo, o Senhor é atemporal, não existe, né, barreira do tempo para que a tua palavra, para que o teu poder toque-nos. Por isso oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos, existe uma batalha ocorrendo e ela não é externa. Existe uma batalha interna ocorrendo pela minha vida e pela sua vida. E essa batalha está dentro da nossa mente. Essa batalha ocorre dentro da nossa mente. E o problema, irmãos, é que muitas vezes nós criamos dispositivos de segurança que fazem, né, crescer como posso falar, fazem crescer a nossa desconfiança para o agir de Deus. E nós criamos sofismas, fortalezas. O que a palavra de Deus aqui está falando é que a nossa luta, ela não é carnal. Nós não lutamos carnal, né? Nós não lutamos no soco, nós não lutamos com uma arma, não. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela precisa ser interna, destruindo fortalezas. Quais são essas fortalezas? São sofismas, são ideias, são barreiras que criamos ao longo do tempo e impede-nos de viver a plenitude de Deus, impede-nos de sermos tocados, transformados. Sabe, irmãos, para que esses irmãos que participaram aqui do retiro pudessem ser transformados, a barreira, a fortaleza sobre a sua mente, o coração,
precisou ser quebrado, para que o Senhor, a palavra, o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, pudesse entrar e transformar. E talvez, irmãos, nós estamos vivendo limitadamente o plano de Deus, porque nós temos fortalezas criadas no nosso interior. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor vai destruir fortalezas aqui. Amém? O Senhor vai destruir fortalezas aqui. O Senhor vai quebrar, porque a palavra de Deus diz isso. Há uma promessa da parte de Deus, não do homem, mas da parte de Deus, que, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Quais são as fortalezas que criamos nas nossas vidas? Elas podem ser, intelectuais, filosofias contrárias ao Evangelho, orgulho intelectual. Talvez você foi criado, num estilo de vida, numa família, em que a filosofia daquela família, daquele estilo de viver, é contrário ao Evangelho. Isso criou uma barreira para que você acesse Deus, reconheça Deus, veja Deus da forma plena. Deus é Pai, e muitas vezes, nós temos dificuldade de ver Deus como Pai, por causa dessas fortalezas intelectuais. Talvez, o orgulho intelectual, puxa, eu sou alguém letrado, estudado, e isso impede, cria-se uma fortaleza na sua mente, que impede que a palavra de Deus encontre pouso no seu coração. Essas fortalezas também podem ser emocionais, irmãos. Talvez, fortalezas foram criadas na sua vida e trouxeram como consequência medo. Um medo desenfreado de viver a vida. Um medo desenfreado, de entrar em novos desafios, de novas estações. Talvez elas possam ter criado em você rejeição. Fortalezas que criaram rejeição. Você se sente rejeitado. Você não se sente aceito. Você acha que as pessoas, que o mundo te rejeita. Pode ser um sinal de uma fortaleza que você criou na sua mente. Elas também podem ser amargura, insegurança, inferioridade, irmãos. Eu não me acho capaz. Eu sou inferior. As coisas acontecem com as pessoas que estão em volta de mim, coisas boas, mas em mim, não. Eu sou inferior aos outros. Uma fortaleza, talvez, que há no seu coração, que há na sua mente. Culpa, vergonha, desconfiança, irmãos. Talvez você criou uma fortaleza de desconfiar de todos. E você não consegue entrar num relacionamento, você não consegue ter, convívio com outras pessoas, porque a desconfiança impera sobre a sua vida. Uma fortaleza criada. Um bloqueio. E isso te impede, de crescer, de viver a plenitude de Deus. Essas fortalezas também podem ser espirituais, irmão. Engano espiritual. Talvez você, foi doutrinado por um engano espiritual. Te ensinaram coisas que não é a realidade do Evangelho. Pode ser resistência à verdade, irmãos. Talvez por um bloqueio, por aquilo que você viu, conviveu, sentiu. Aquilo se tornou uma resistência à palavra de Deus sobre a sua vida. Puxa, eu fui ferido por alguém. Eu fui machucado por alguém que não deveria fazer isso. E por essa ferida, eu resisto à verdade que é Jesus. Eu resisto a Cristo. Puxa, eu tive uma experiência errada na igreja. E eu resisto a Jesus por conta dessa experiência. Uma fortaleza que foi criada.
elas podem ser comportamentais, irmão. Fortalezas, pecados recorrentes. Puxa, eu vivo fazendo a mesma coisa, eu não consigo sair desse ciclo. Esse pecado comportamental, recorrente. Eu tento escapar, mas parece que eu acabo voltando. Uma fortaleza que foi criada. E a gente não vive a plenitude de Deus por conta disso. Vícios, ciclos destrutivos, pessoas que se destroem, irmãos. Sabe, pessoas que têm prazer, ou por uma ferida, ela se destrói o seu corpo, destrói a sua saúde mental. Uma fortaleza que foi criada. Mas a palavra de Deus traz uma promessa para nós. Você crê nisso? Né? O Senhor Jesus faz uma promessa, a palavra de Deus faz uma promessa, que Jesus destruiria essas fortalezas nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Nós falamos durante o começo do ano sobre uma vida abundante. Quem quer ter uma vida abundante aqui? A vida abundante. E a vida abundante não é somente ter muito dinheiro. Uma vida abundante é ser pleno em tudo, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus fala, eu vim para que tenha uma vida, e uma vida o quê? Em abundância. Esse é o plano de Deus. Então, a palavra de Deus e o próprio Deus não deseja que eu e você vivamos com uma mente cheia de fortalezas, de proteções que criamos. Como nascem as fortalezas? Sabe, irmãos, muitas vezes nós criamos barreiras, fortalezas no nosso coração, porque o coração, a Bíblia quando fala sobre coração, fala sobre o ser interno, né? Nós criamos muitas vezes essas fortalezas para sobreviver. Talvez um trauma que te aconteceu, talvez uma ferida que aconteceu sobre a sua vida, um trauma, algo que não deveria ter acontecido, irmãos, e você criou uma fortaleza para que aquilo nunca mais volte a acontecer, para que aquilo nunca mais te pegue desprevenido, para que aquilo nunca mais possa te ferir novamente. E muitas vezes nós fazemos isso, nós se escondemos, porque fomos feridos, machucados. Existe um homem na Bíblia que exemplifica bem uma fortaleza criada sobre a sua vida. Esse homem chama-se Gideão. A Bíblia vai falar em Juízes, capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor, quando se fala o anjo do Senhor, artigo definido, nós entendemos que é uma teofania, a presença do próprio Deus. Existe na Bíblia, no Antigo Testamento, várias referências a anjos. Quando fala um certo anjo, ou um anjo e dá o nome, é um anjo normal. Mas quando fala o anjo do Senhor, é um artigo definido, significa uma teofania, a presença do próprio Deus ali naquele lugar. E diz a palavra, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão aqui estava escondendo o trigo, porque estava com medo dos midianitas. O livro de Juízes conta um ciclo, é um ciclo que se repete em todo o livro. O povo de Israel, o povo de Deus, se afasta de Deus, Deus permite que as nações vizinhas invadam Israel, subjuguem Israel.
o povo se arrepende, volta a Deus, Deus levanta um juiz. Aquele juiz salva o povo, né? O povo glorifica a Deus e volta-se ao primeiro ponto. O povo se esquece de Deus. E isso acontece em todo o livro de Juízes. Gideão foi um dos juízes. Alguém levantado pelo próprio Deus para livrar o povo, no caso aqui os midianitas. E quando nós olhamos para esse texto, o Senhor, né, vai atrás de Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Irmão, talvez você não tenha esse conhecimento, mas lagar não é lugar para malhar trigo. Lagar é um lugar para, né, amassar o quê? Uvas, né? É o lugar onde se amassa as uvas para que saia ali o suco, para que se faça o vinho, enfim. Gideão estava malhando trigo no lagar, estava no lugar errado. E por que estava fazendo isso? Porque estava com medo dos midianitas. A Bíblia vai falar em Juízes um pouco antes, ali no versículo 2 e 3, diz assim: os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, fortalezas. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, lembra que nós falamos alguns domingos atrás, o Oriente normalmente significa na Bíblia, né? Aquele que se afasta de Deus, dá mais uma referência. Os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Gideão estava com medo, fazendo algo que não era para ser feito, se escondendo. A sua vida estava um caos, certamente, medo, né? Quantos de nós já não passamos por isso? Dificuldades, lutas, não sabendo o amanhã, não sabendo o que nos espera. Talvez se levantou, né, um exército de midianitas contra a sua vida, uma enfermidade, né, uma causa que se levantou contra você. É um boleto que, né, muitos de nós lutamos com os boletos, né? Um leão, não é, que se levantou contra a sua vida. E você está lá com medo, fazendo o que não era para ser feito, por quê? Porque criou em você, né, uma fortaleza, um medo. E sabe, irmãos, a mente dele certamente lhe dizia: se eu me esconder, eu sobrevivo. E isso funcionou por um certo tempo na vida de Gideão, mas a pressão era muito. Os midianitas vinham a cada colheita, roubavam tudo. Pensa comigo, irmãos, você, né, se esforça, e lembrando, irmãos, a agricultura era o dinheiro da época, né? Não tinha outra forma. Você, né, gastava o teu esforço, gastava tudo que você tinha, e a cada vez que aquelas sementes começavam a brotar, né, vinha o inimigo e roubava tudo. Isso se tornava um ciclo. Sabe, irmãos, isso criou sobre a vida de Gideão uma fortaleza. Eu vou me esconder. Eu creio que não é o plano de Deus que a gente viva uma vida assim, amém? Uma vida de se escondendo das coisas. Uma vida, né, com medo. Criando mecanismos de defesa para viver um desespero. Para viver uma vida desgraçada, irmão, fora dos padrões, sabe? E como eu disse, aquilo sobre a vida de Gideão, até certo ponto era uma proteção, mas começou a se tornar uma prisão. E é isso que acontece, irmãos. Nós começamos a ficar reféns das nossas fortalezas criadas. Existe um exemplo
existe um lugar, existem muitos, né? Mas esse eu pesquisei. Existe um lugar na Inglaterra, em Londres, que se chama Torre de Londres. Alguém conhece? Hã? Ó, tem algumas pessoas que conhecem. Quem quer conhecer a Torre de Londres? Aí, ó. Pega, irmãos, pega, ó. Quem sabe, né? Ganha uma passagem para Londres aí. Glória a Deus. A Torre de Londres é um castelo, né? Lá tem muitos castelos. A minha esposa ama castelos. Olha, meu amor, eu vou te levar um dia lá aí, ó. Não é? Lá era um castelo, uma fortaleza militar. Foi criada para a proteção do rei, um lugar inacessível. Um lugar em que a realeza se protegia, né? Ela é do século IX, se eu não me engano. Acho que é do século IX, não, século XI. Século XI. Então, ela foi criada como uma fortaleza para a proteção de um homem, de um rei, né? Ou da sua família. Naquela época, irmãos, os bárbaros atacavam, era terrível, né? E aquele lugar tinha uma finalidade muito bem construída, uma fortaleza de proteção. Mas, com o passar do tempo, ela foi se tornando obsoleta. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Ela é a Torre de Londres aqui, é isso aqui. Ela foi se tornando obsoleta, né? Londres já não era invadida, já não havia mais necessidade de se proteger. Então eles perceberam que o lugar era inacessível, né, para aqueles de fora. Eles resolveram que aquilo lá não seria mais uma fortaleza contra os inimigos, mas seria uma prisão. E nesse lugar aqui, muitos homens foram executados porque se tornou uma prisão. E esse é o exemplo das fortalezas que nós criamos muitas vezes na nossa mente. Em certo momento, essa fortaleza foi criada com uma forma de defesa. Uma forma de defesa, né, que nós criamos porque algo nos aconteceu, uma desgraça, algo, né, talvez uma perda, talvez, enfim, algo que te aconteceu, que te feriu, te machucou, e você criou, se fechou para certas coisas, para que o novo pudesse entrar. E você não aceita que outras coisas acessem isso. Muitas vezes é nosso coração, irmãos. Nós somos feridos no nosso coração, nós somos machucados, fechamos o nosso coração e nada mais entra. E aquela fortaleza, que num certo momento até foi útil, se tornou uma prisão. E nós agora vivemos aprisionados. Aprisionados nesse lugar. Muitas coisas nas nossas vidas começaram como proteção. Uma defesa emocional, um mecanismo para não sofrer, uma forma para lidar com a dor. Formas de lidar com a dor. E até certo ponto, irmãos, né? Isso te ajudou um certo momento. Como essa fortaleza ali. Mas num certo momento ela virou a chave. A chave que deveria estar com alguém de fora. A chave que deveria estar com alguém de dentro, agora foi entregue a alguém de fora. Né? Uma fortaleza que virou uma prisão. E você não tem mais acesso a essa chave. E sabe, aquilo que te protegeu ontem, hoje talvez está te limitando a receber o novo de Deus. Sofismas, fortalezas. Eu me fechei. Eu fui ferido por um pastor, né? O pastor cometeu algo contra a minha vida. E agora eu não vejo mais, né,
nenhum acesso em nenhum lugar, nenhuma igreja. Quantos de nós, irmãos? Eu me feri num relacionamento, então agora eu não me relaciono mais. Por quê? Porque essa fortaleza se tornou uma prisão. Mas Deus quer destruir essa fortaleza, né? Por isso o tema da palavra, destruindo fortalezas. Todos nós temos, irmão, áreas que nós não gostamos que mexam. Eu tenho. E eu preciso ser exposto a isso. Você tem. Todos nós, irmão. Todos nós. Áreas que nós falamos, não, Senhor. Nós estávamos no retiro e nós vimos homens e mulheres, se expondo, irmãos. Para que fortalezas fossem destruídas. Nós precisamos muitas vezes baixar a guarda. Sabe, fortalezas que criamos deveriam ser um lugar de passagem. Mas muitas vezes nós queremos morar lá. Viver, habitar nesse lugar. Longe. Medos, irmão. Coisas que, são limitadoras, que te limitam a viver, experiências maiores em Deus. Seu trabalho, uma profissão nova, enfim, nós se privamos, porque nós se fechamos e não conseguimos avançar, vivemos talvez estagnados. Quantos aqui querem ser empresários de sucesso? Quantos aqui? Você sabe que o empresário ele tem que ser alguém arrojado, alguém que... Porque se ele tiver sofismas, barreiras, ele sempre vai chegar até um certo ponto. Ele não vai expandir. Você precisa ser alguém que se desafia, irmãos. Você precisa que essa fortaleza seja destruída na sua vida. Quantos estão recebendo? Então, essas fortalezas, elas precisam ser destruídas. Por isso o tema da palavra é destruindo fortaleza. E o que nós olhamos no texto base é que o apóstolo Paulo ali, ele não ignora as fortalezas. Pelo contrário, ele diz para destruirmos. Isso é intencional, violento no espírito, irmão. Não é algo, se você deseja, não, irmãos. É destruir fortalezas que nos impedem de ver mais de Deus, de receber mais de Deus. Sabe, você e eu não fomos chamados para decorar a nossa prisão, mas nós fomos chamados para demolir as paredes dela. Você crê nisso? Deus não deseja que você viva numa prisão no qual você mesmo criou. Muito pelo contrário, nós somos chamados para destruir fortalezas que nos impedem da plenitude de Deus. Eu creio que hoje é um dia muito especial, não só pela volta do retiro. Talvez Deus marcou esse dia na agenda dele, certamente, nossos dias estão todos lá, para trazer sobre o seu coração um impulso, te impulsionar a viver algo novo. Talvez isso que talvez você esteja vivendo, puxa, será que eu vou, será que eu não vou fazer isso ou aquilo? Sonhos, irmãos. Sonhos. Sabe, quando o povo no Egito, ele estava fugindo, do exército egípcio, eles chegaram num certo momento, diante de um mar, e eles pensaram, puxa, agora lascou, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Qual foi a ordem de Deus para aquele povo? Eu ordeno que marche, adiante, irmãos. Só que enquanto eles não tomaram uma decisão, ali Moisés teve que ser o primeiro. Se eles ficassem na margem, eles iam ser alcançados. Nós precisamos tomar decisões, quebrar sofismas,
para receber a plenitude de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Decisões, irmão. Nós, muitas vezes, criamos fortalezas porque acreditamos numa mentira. Na verdade, irmãos, toda fortaleza, ela tem uma base. Uma mentira que nós acreditamos. Uma mentira que acreditamos, né? Talvez você escutou, puxa, Deus te abandonou. E você criou uma fortaleza de não confiança mais em Deus. Talvez você, né, escutou, você não muda mesmo. Você vai ser sempre isso. Isso tornou-se uma fortaleza em você. Você realmente não consegue mudar. Porque você tomou posse dessa palavra. Talvez, né, você criou uma fortaleza tipo, eu sou assim mesmo. É o ciclo. Sabe, existe na Índia uma religião chamada hinduísmo. E lá existe um sistema de casta que é chamado. Em que, né, o hindu, a pessoa que nasce numa determinada, né, profissão, ela não tem o direito de mudar de vida, porque ela viveu, ela precisa cumprir aquela casta. Então, se a família, né, vive numa profissão, né, um exemplo de catador de papel, todos aqueles que nascerem daquela família vão precisar ser exatamente isso, porque eles precisam seguir essa casta. Sabe, irmãos, não foi para isso que eu e você fomos criados por Deus, amém? Você crê nisso? Deus não te chamou para isso, para viver limitadamente, acerca daquilo que falaram a você, acerca daquilo que disseram ao seu respeito. Você nunca vai dar nada, você, né, é um perturbado, você, né, não tem condições de fazer isso. Olha, você, né, eu escutei certa vez um testemunho do nosso pastor Milton. Uma vez ele escutou de um lugar onde ele estava, todos aqui têm condição de ser pastor, menos o Milton. Ele podia ter pego aquela palavra para ele, irmãos. Certamente nós não estaríamos aqui hoje, nosso pastor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós damos crédito a mentiras que falaram ao nosso respeito. E sabe, as pessoas vão falar, mas deixa eu falar algo para você, não se aproprie de certas coisas, irmão. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você crê nisso, né? Você não é o que teu vizinho diz. Você não é o que as pessoas falam. Não, você é o que Deus diz ao seu respeito. E sabe o que Deus diz ao seu respeito? Que você é amado. Que em Cristo você pode todas as coisas. Que você é mais que vencedor. Que não existe barreiras. Meu pai está aqui. E eu quero honrar meu pai falando algo que eu já comentei várias vezes aqui, né? Uma das coisas que ele sempre falou para mim, não só para mim, né, para todos os meus irmãos ali, ele diz assim: se alguém no mundo faz, você pode fazer também. Isso, sabe, ficou marcado para mim. Se alguém faz isso, você também pode fazer. Irmão, se alguém faz aquilo que você almeja, você também consegue. Por que não poderia? A pessoa tem um braço a mais que você? A pessoa tem uma perna a mais que você? Não, irmão. Mas muitas vezes nós criamos limitadores, fortalezas no nosso coração, e nós não vivemos a plenitude de Deus. Entenda algo, você é o que a palavra de Deus diz que você é, e não o contrário, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Como destruímos fortalezas? Porque talvez, irmão, você possa pensar, tá, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. E agora? Eu vou te dar uma boa, né, uma boa notícia. Você pode destruir isso na sua vida, amém? Glória a Deus, né? Em Cristo nós podemos todas as coisas novas, tudo é novo se fez. E como nós destruímos essas fortalezas? Provérbios 21, 22, vai dizer assim: o sábio escala a cidade dos valentes,
e derruba a fortaleza em que eles confiam. Mais uma vez, o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Talvez essa fortaleza que você criou, você confia muito nela. Olha, eu sou alguém inacessível. Olha, eu não sou tocado. Nós tivemos no retiro homens e mulheres, falaram, não, eu sou uma pedra. Estava chorando igual uma criança no final do retiro. Suando os olhos, né? Homem não chora, homem sua os olhos, né? Por quê? Porque entenderam, irmãos. Sabe, a sabedoria, ela acessa lugares que a força não consegue. A sabedoria não é inteligência. Não é inteligência. É algo muito maior do que isso. O que é sabedoria? O que é sábio? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 24, diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Está falando da sabedoria humana. O que eu falei para vocês, isso não é sabedoria conforme o padrão bíblico. Mas o verso 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Presta atenção nesse verso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo Jesus é a sabedoria. Cristo Jesus é a sabedoria. Cristo é aquele que destrói as fortalezas criadas na nossa vida. É Cristo nosso Senhor. Não existe outra forma, irmãos. Não existe outra coisa. As medicinas, as formas desse mundo vão te ajudar e você precisa buscar isso. Mas aquele que pode satisfazer, quebrantar o seu coração, mudar a sua história, é Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vocês que são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a sabedoria que muda a sua vida. Cristo é aquele que destrói as fortalezas do seu coração. Cristo é aquele que faz nova todas as coisas. Não importa a forma que você viveu até hoje, Cristo tem o poder de te dar uma nova história hoje, de mudar a sua vida, de acabar com os seus problemas, de tirar o medo da sua vida, de tirar a rejeição, a inferioridade. Cristo pode transformar a sua vida hoje. É Ele. É Ele. Essa é a verdade, irmãos. E se Cristo é a sabedoria, então, quanto mais eu e você conhecemos a Cristo, mais fortalezas da nossa mente, do nosso coração são destruídas. Eu sei que Deus está falando ao seu coração.
coisas que, estão te travando, te impedindo de viver uma vida em Deus e uma vida no mundo. Áreas da sua vida que você sabe que te limitam. Áreas da sua vida que te fazem, dar um passo atrás toda vez que a oportunidade aparece. Áreas da sua vida que você sabe que se mexer ali vai dar ruim. Vai te atrapalhar. Vai te constranger. Sabe, irmãos, Cristo quer mudar a sua história hoje. Hoje é o dia do Senhor sobre a sua vida. Não é amanhã, não é quando eu ficar mais velho, não é quando eu curtir minha vida, não. É hoje, o dia aceitável do Senhor hoje sobre a sua vida. É hoje, é esse momento. Você crê nisso? Jesus pode e vai mudar a sua história. Sabe, irmãos, uma verdade revelada da parte de Deus pode derrubar uma mentira de anos ao seu respeito. Aquilo que disseram para você. Talvez você está vivendo uma vida toda acerca de uma palavra que foi lançada sobre a sua vida. Palavras que te travaram. Palavras que não fizeram você retroceder. Que te causaram fortalezas na mente. Sabe, talvez, uma ferida que te abriram. Alguém que te machucou. Alguém que te abusou. Alguém que fez algo, incrivelmente cruel em você. E você hoje não vive a plenitude de Deus, porque você se fechou para o agir dele. Deus quer destruir hoje essa fortaleza, para que você avance. Viva a plenitude de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Nenhum limitador pode limitar um filho de Deus. Nós não fomos criados para isso, irmãos. Eu creio no evangelho que cura, que salva. Eu creio no evangelho que liberta, irmãos. Nos liberta hoje. Só que, você vai falar, pastor, a minha vida é essa. A minha vida, eu vivi minha vida acerca dessa fortaleza que eu criei no meu coração. Como vai ser? Eu vou estar exposto. Eu vou viver uma vida agora exposta a todos. Eu vou viver uma vida, antes eu tinha medo para que aquilo voltasse a acontecer, que me aconteceu. Agora eu não tenho mais essa fortaleza sobre o meu coração. Agora eu vou viver um medo que volte a acontecer. Não, irmãos. Existe um texto em Naum. Naum capítulo 1. Rimou, Naum capítulo 1. Naum está na Bíblia, irmãos. Pastor, Naum existe? Existe, está na Bíblia. Naum capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor é bom. Você crê nisso? Que o Senhor é bom? O Senhor é bom sobre a sua vida. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. Existe uma fortaleza em que nós habitamos. É em Deus. É em Jesus Cristo nosso Senhor. Essa fortaleza você não destrói. Essa fortaleza você habita. Nós precisamos habitar nesse lugar de segurança. Eu e você precisamos estar nesse lugar. Eu e você precisamos morar nesse lugar. Essa é a única fortaleza que precisa existir na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Nós vamos orar aqui. Nós vamos orar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: muito pode a oração de um justo. Nós cremos no poder de oração. Nós cremos na restauração.
Nós não somos cessacionistas. Nós não cremos que os dons acabaram, que não existe mais. Não. Nós cremos que o Espírito Santo continua agindo, continua curando, libertando, transformando. Nós cremos. A base do Evangelho é isso. Jesus liberta, cura, restaura. Ele continua fazendo isso. O texto que nós lemos inicialmente diz que as nossas lutas não são carnais. As armas das nossas lutas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu não sei qual a fortaleza que precisa ser destruída em você. Talvez o seu vizinho do lado aí também não saiba. Talvez essa seja algo que você guardou por toda a sua vida. Eu sou assim, eu sou desse jeito, porque lá na minha infância eu tive um trauma e isso fez eu viver dessa forma. Porque alguém fez isso, porque aquilo aconteceu, porque eu tive algum trauma, enfim. Eu creio que Deus vai restaurar hoje sobre a sua vida, quebrar essa fortaleza. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé por um certo momento. Irmãos, hoje, esse final de semana, foi um final de semana maravilhoso, difícil. Nós tivemos muitos contratempos. O inimigo se levanta, nós sabemos disso, Estávamos preparados, nós estamos, orando por isso, jejuando. Sabemos que nossa luta, ela não é carnal, mas nós vimos o poder de Deus naquele lugar. Mas não é somente para aquele lugar. Deus tem novidade de vida hoje, exatamente aqui. Exatamente nesse momento, para você que está aqui. Para você que precisa se mover, crescer, avançar. Sabe, deixa eu falar algo que o Senhor colocou aqui na minha vida, no meu coração agora. Talvez a fortaleza que você criou é a falta de sonhos. Falta de sonhos. Eu me frustrei com algo que eu esperei e não aconteceu. Então eu não quero mais, eu não sonho mais. Eu não tenho nenhuma mais perspectivas. Eu não consigo ver perspectiva. E não importa a sua idade, irmãos. Sabe, existe um exemplo bíblico de um homem chamado Caleb. Quantos aqui conhecem Caleb? Estava com Josué. Ele tinha uma promessa da terra que ele ia herdar. E ele esperou por muito tempo. Quando chegou a sua velhice, aquela promessa aconteceu. E ele falou: eu ainda estou com vigor para viver mais. Deus tem sonhos, não importa a sua idade. Não importa o que você já viveu. Não importa, quantas águas, já passaram por essa ponte. Não, irmãos. A novidade de Deus para a sua vida. Há sonhos a serem realizados ainda. Mas, por conta talvez de uma fortaleza criada no seu coração, você deixou de sonhar. E eu quero orar com você. Queria te desafiar. E eu vou fazer 3 apelos hoje. 3 apelos. Por quê? Porque sim, pastor. Não, porque o Senhor quer mudar as nossas vidas. O primeiro apelo, irmãos, é a decisão mais importante de toda a sua vida. Essa é a decisão que vai mudar a sua vida. E talvez você nunca tenha tomado essa decisão. A Bíblia vai falar: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai dos anjos. Jesus está dizendo isso.
Então eu queria fazer um primeiro apelo. Talvez você entrou nesse lugar e você nunca declarou com seus lábios que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Esse é o primeiro apelo. Eu queria orar com você. Nós queríamos que você fizesse essa oração, porque ela vai mudar a sua vida. Há alguém no nosso meio que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Se houver alguém no nosso meio, levante a sua mão, nós queremos orar com você. Há alguém no nosso meio que nunca declarou com os seus lábios que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Há alguém no nosso meio? Esse é o momento. Salvação. Salvação. Há alguém no nosso meio? Eu quero orar com você. Há alguém no nosso meio? Essa é a oportunidade que Deus está te dando de mudar a sua vida. Há alguém no nosso meio que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão se há alguém no nosso meio. Pastor, eu quero fazer essa oração hoje. Eu quero ter minha vida transformada. Há alguém no nosso meio? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Há mais alguém no nosso meio? Há mais alguém no nosso meio? Há alguém mais no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer o segundo apelo. Pode abaixar a mão. Já vou te chamar. Calma aí. Eu quero fazer o segundo apelo. Há alguém no nosso meio que deseja se reconciliar com Cristo. Pastor, eu vivi uma vida, eu estou longe de Jesus. Eu já aceitei Jesus, mas eu estou vivendo uma vida afastada. Talvez eu estou até na igreja, mas eu estou afastado. E hoje eu quero me reconciliar com Jesus. Há alguém no nosso meio que deseja se reconciliar com Cristo? Se tiver alguém, levante a sua mão. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Há alguém no nosso meio? Há alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo? Eu quero, pastor. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu cansei de andar no mundo. Eu cansei de viver uma vida longe. Eu quero voltar para os caminhos. Há alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão. Se há alguém no nosso meio, levante a sua mão. Eu quero me reconciliar. Hoje é o dia. Hoje é o dia especial. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero viver aquilo que esses irmãos viveram. Eu quero voltar a ter alegria com o Senhor. Eu quero me derramar ao Senhor como eu fazia antes. Alguém no nosso meio? Alguém no nosso meio? Levante a sua mão. Puxa, eu quero esse Jesus para mim de novo. Eu quero isso. Não importa o que te aconteceu, irmão. Não importa o que aconteceu, mas eu quero voltar para Jesus. Há alguém no nosso meio que deseja se reconciliar? Levante a sua mão. Alguém no nosso meio? Aleluia. Alguém no nosso meio? Aleluia. Existe então um terceiro apelo. Essa palavra tocou em algum ponto do seu coração que você precisa dar uma resposta ao Senhor. Pastor, eu preciso que fortalezas sejam destruídas no meu coração. Nessa área, não importa. Deus sabe, você sabe. Alguém que precisa ter fortalezas destruídas do seu coração? Aleluia. Eu queria, a irmã que aceitou Jesus, eu gostaria de chamar. Você pode vir à frente, irmão? Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Senhor Jesus, tem uma novidade de vida. A maior e melhor decisão que você tomou. Deus entrará no seu coração. Quero que alguém uma pastora possa abraçá-la. Aleluia. Eu quero que você olhe para mim, minha irmã. Como que é seu nome? Margarida. Repita comigo assim: hoje. Repita assim: hoje, nesse dia, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Hoje, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a essa irmã. Aleluia. Glória a Deus. Glória
Glória a Deus. A festa no céu hoje. A festa não é só aqui. A festa nos céus. Nos céus. Nos céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Nós queremos. Ela vai orar, pegar o seu nome. Nós vamos entrar em contato com você. Eu queria te desafiar a sair do seu lugar. Você que precisa ter fortalezas destruídas no seu coração. Sai do seu lugar, nós vamos orar com você. Nós vamos orar. Você que precisa. Pastor, eu preciso. Eu preciso. Eu não quero mais viver. Eu quero mais algo de Deus. Eu não quero mais viver o velho. Eu quero um vinho novo. Eu quero um vinho novo. Eu quero um vinho novo sobre o meu coração. Eu quero um vinho novo sobre a minha vida. Sim. Sim. Sai do seu lugar. Eu sei que tem mais pessoas. Sai do seu lugar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele quer derramar algo novo sobre ti. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mudar a sua história. Ele está aqui e Ele vai mudar a sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Comece a declarar isso. Comece a declarar essa verdade. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações
você nunca mais será o mesmo. O Evangelho muda a sua vida, transforma a sua vida, cura o seu coração, te dá novidades de vida. Esse é Jesus. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Nós não temos nada a te oferecer, não temos nada a te dar em troca do que o Senhor já não tem. Mas o Senhor decidiu nos amar, imperfeitos, falhos, pecadores, que muitas vezes viram as costas para o Senhor. João 3,16 é a maior declaração que existe de amor para o homem. Deus amou o mundo de tal maneira. Ninguém vai te amar como Deus te ama. Ninguém vai te amar como Deus te ama. Sai desse lugar entendendo que você é precioso. Um Deus foi crucificado no madeiro pela sua vida. Quão precioso é isso. Você tem valor. Você tem valor. Não dê mais ouvidos às mentiras de Satanás. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas a Jesus. Dele, para Ele, por todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Pode acender as luzes aqui. Amém, querido? Glória a Deus. Foram dias impactantes. Mas você acha que esses irmãos estão cansados? Não estou cansado não. Jesus revigora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui, Senhor. Ó Deus, nós oramos, Senhor, que Jesus possa crescer, ser formado em cada coração todos os dias aqui. Saímos daqui com uma mensagem que nós nunca mais seremos os mesmos, porque o Senhor nos transformou, nos alinhou, nos mudou hoje. Eu oro no nome de Jesus, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana desafiadora. Jesus vai desafiar as fortalezas destruídas no seu coração, coisas que você tinha medo de fazer, de tomar decisões, de se dispor a algo. Você vai fazer e você vai lembrar: puxa, essa fortaleza já foi destruída. Eu creio nisso. Deus vai trazer insights, sonhos, coisas que você nunca imaginou, ou que você sonhou lá na sua infância. Deus vai trazer novamente, e você vai se lembrar: Jesus restaurou os meus sonhos. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor do nosso Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém. Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja, que dê uma semana abençoada no nome de Jesus.